Você está cansado? Você não dorme? Você deita na cama e há muitas preocupações que vêm assim, ó, como um turbilhão na sua cabeça? É justamente sobre isso que iremos falar aqui no vídeo de hoje. Um método que eu vou te ensinar, que ele é conhecido como método militar. É um método que você, sempre quando você for dormir, você precisa praticá-lo. Faça o teste e você verá resultado. Então você precisa praticá-lo e aí você vai poder apagar em menos de 2 minutos. Então fique aqui comigo e veja esse método mudar a sua vida. O método militar, ele foi criado primeiramente pensando nos civis, aqueles que vão para a guerra, vão para a batalha, e ali eles estão com a mente, um turbilhão, agitação, porque teve muito barulho, teve muita correria, teve muita confusão, e aí quando também eles precisam descansar, eles não conseguem, porque o nosso corpo é um motor, E aí eles ficam ali naquela adrenalina, e isso te causa insônia, porque o teu cérebro fica ligado, ele fica processando tudo aquilo que aconteceu. Então, eles aderiram um método para facilitar o descanso deles, para que no outro dia, eles estivessem preparados para mais uma guerra, para mais uma rotina. Então, a gente, por mais que não esteja ali lutando na guerra como eles, mas os nossos dias também não deixam de ser fáceis. A gente tem uma correria, tem trânsito, tem filhos, tem casa, tem discussões, enfim, tem uma série de coisas. E às vezes a gente deixa de fazer um exercício, uma alimentação mais saudável, e isso tudo acaba te influenciando. Então, quando você deita para dormir, soma esse acúmulo de coisas e aí não te deixa dormir. Então esse método ele vai te ajudar a dormir, mas também não dependa apenas dele. Faça sua parte durante o dia, uma boa alimentação, uma caminhada, um exercício qualquer. Tente evitar certos estresses, aquele que você vê que não vai mudar em nada na sua vida. E aí, claro, você vai se adaptando, se acostumando e aí você vai voltar a ter suas noites maravilhosas. Então vai aqui o primeiro passo, que é relaxar o rosto. Sim, você já parou para pensar que quando você deita, se faça essa análise, tá? Quando você deita, você simplesmente fecha a mandíbula, pressiona. E quando você pressiona, isso aqui se mostra o quê? Tensão. Então, isso tudo fecha. Então, ao deitar, deixe a mandíbula aberta, não pressione ela. Identifique se sua testa, ela está pressionada também, e os olhos, porque às vezes a gente deita com a fisionomia de fechar os olhos, tipo enrugando, a testa também. Então, ao deitar, simplesmente deite com a mandíbula aberta, sem estar pressionando os dentes, verifique seus olhos e sua testa e simplesmente relaxe. Não tem quando você vai no médico e ele fala assim, relaxa quando você vai fazer exame de sangue, ele fala assim, pressiona o braço, aí você pressiona o braço, é a mesma coisa com o seu rosto. Então, sem você perceber, você está pressionando o seu rosto e isso aí vai causando ali uma série de coisas onde entende, onde você leva para o teu cérebro que ali você está mostrando preocupação por alguma coisa e aí ele vai se alimentando e processando de coisas que aconteceram dentro do seu dia simplesmente por causa de uma reação. Então passe, quando você vê que você não está pegando no sono, simplesmente comece relaxando pelo seu rosto. O segundo passo é relaxe os ombros e os braços. Eu não sei se isso acontece com você, mas já aconteceu muito comigo de eu estar deitada antes de dormir e simplesmente me identificar com a mão assim, pressionada, a mão fechada. E aí quando eu me deparo, eu simplesmente solto. E se você me perguntar por quê, eu não vou saber te dizer. Só que quando eu solto, automaticamente eu estou liberando algo na qual estava me deixando com tensão. Então eu simplesmente solto e aí simplesmente também eu alivio os meus braços. Só que quando também a gente tem esse hábito, quando você estiver andando, você postura nos ombros, nas costas, nos braços,
Só que na hora de deitar, você tem que esquecer isso tudo. Você não precisa de postura. Você só precisa deitar na sua cama, relaxar os seus ombros, abrir as suas mãos, relaxar os seus braços, né? Não deixar eles fechados. Relaxe o seu braço e simplesmente sinta o seu peso. E o terceiro passo é respiração consciente. Não tem aquela historinha de contar carneirinhos? Você estando consciente, 1 carneirinho, 2 carneirinhos, 3 carneirinhos até você adormecer? Nesse caso você não vai contar, você vai respirar. E aí você precisa estar consciente. Depois que você relaxa seu rosto, tira a tensão dos seus ombros e mãos, e aí você passa a respirar consciente, você respira e solta. E isso devagar em algumas vezes. Vou te falar uma coisa, você fazendo já essas 3 coisas já é suficiente para você relaxar e ter uma noite muito boa. Quarto passo é relaxar o corpo todo. Tem gente que tem o hábito de deitar, né, encolhido, e aí pressiona os braços, encurta as pernas, cruza os pés, e esse não é um método para você descansar. Quando você relaxa seu rosto, tira as tensões dos seus ombros e mãos, você precisa também descansar a parte da sua cintura para baixo. E aí solta os seus pés, né? As suas pernas. Não deixe eles pressionados. Sinta ali o peso da cama, sinta o peso do seu corpo. Entregue-se, relaxe. E aí você vai ver que você está sendo levado. E esse peso é o que te faz sentir o sono, sentir o descanso. Porque essas coisas que você faz, essas liberações, é simplesmente deixando o estresse ir e trazendo aquilo que você precisa, né, para ter uma boa noite de sono. Agora, o quinto passo, ele é aquilo que a gente, às vezes, quando vai deitar, ao invés de ficar pensando em preocupações, imagine coisas bonitas. Imagine uma realização de um sonho seu. Digamos que você faz tempo que não vê os seus pais, e aí você está passando por uma rotina, uma batalha muito grande, e aí você vai deitar, tá cheia de preocupação, e quando você deita, que faz esses 4 passos, né, esses 4 métodos que eu falei aí anteriormente, e o quinto, você para, somente imagina, caramba, imagina eu vendo os meus pais agora. Imagina eu dando um abraço na minha mãe, ou fazendo uma viagem que você tanto sonha. Só imagina em algo que você sonha, imagina esse algo se realizando. Imagina o que você poderia estar fazendo. Não tem aquela coisa, se acontecesse eu faria dessa forma? Passe a imaginar que você está vivendo isso. Então você vai estar trabalhando o seu cérebro, relaxando o seu rosto e liberando o estresse. E você depois volte aqui nesse vídeo para você me contar se isso funcionou. Espero que você faça esse teste. Infelizmente, né, o nosso cérebro, ele vira ali esse costume da gente deitar na cama já pensando em problema. E é isso que você tem que parar, porque na cama é lugar de relaxar, não é lugar de você chegar lá, deitar e pensar no que você vai fazer amanhã. Se você deitou na sua cama é porque teu corpo precisa de descanso, porque senão você não estaria deitado, você estaria fazendo outra coisa. Então para de levar problema para o momento do teu descanso. É isso que pode estar te prejudicando e aí acaba virando aquela rotina. Espero que você tenha gostado desse vídeo, conto muito com a ajuda de vocês. Deixa aqui o like no vídeo, seu comentário. Espero que esse vídeo mude as suas noites, né? Os seus dias também. E você depois volte aqui e me diga se fez alguma diferença esse método militar que eu passei agora, que eu ensinei para vocês. Conto muito com a ajuda de vocês aqui para o crescimento do canal. Respirem, transmitam paz e leveza. Isso faz uma grande diferença. Por mais que você esteja com um certo tipo de problema, mas cuidado, a tua paz, a tua vida vale muito mais do que qualquer outro problema. Então, antes de se preocupar com qualquer outra coisa, se preocupa com você, tá bom? Fique aqui na paz e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!